Glória a Deus, irmãos, estamos felizes nessa noite, amém? A palavra do Senhor diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração nessa noite, amém? Nós precisamos estar escondidos nele. O Senhor quer te esconder, irmãos, nada melhor do que ser escondido pelo Senhor, ser guardado por Ele, ser protegido por Ele, sabe? Quando você mais está precisando e o Senhor fala particularmente ao seu coração, filho, eu estou contigo. Prossiga, persista. A caminhada é longa, irmãos, mas Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Quinta-feira nós estivemos aqui, não tinha energia, não tinha luz, mas tinha muitas pessoas brilhando em Jesus aqui, amém? A luz que estava aqui eram as pessoas. A Bíblia fala que nós somos luz para o mundo, amém? Fala, eu sou luz para o mundo. Fala para o seu irmão, você é luz. Fala para ele, seja luz. Sacode o ombro dele aí, acorda, seja luz, amém? Glória a Deus. Você é luz do mundo, sal da terra. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu sei que você veio neste lugar aqui para servir a Deus, mas como recompensa daquilo que Ele tem para nós, Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer falar em particular ao meu e ao seu coração. Assim como Ele já falou comigo, assim como essa palavra foi colocada para que eu pudesse entregar ao seu coração aquilo que Deus já falou ao meu coração. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo traga paz ao seu coração, que o Espírito Santo traga revelação ao teu coração, que o Espírito Santo traga iluminação da presença dEle à sua mente, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Nós oramos, ó Deus, para que todo espírito de perturbação, tudo aquilo que não deixa os teus filhos se concentrarem, tudo aquilo que tira, ó Deus, a paz das pessoas que aqui estão, se houver alguém, nós repreendemos esse espírito em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, venha com o teu bálsamo, com a tua glória, com a tua presença, trazendo, ó Deus, o refrigério que só o teu Espírito pode nos dar. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa oportunidade. Nós não queremos passar somente por esse lugar essa noite, nós queremos simplesmente nos entregar na tua presença. Nós já sentimos muito a tua presença e sei que o Senhor está em cada vida, em cada coração aqui. Mas isso não é o suficiente, pois nós queremos mais, em nome de Jesus. Diga assim, eu quero mais. Diga, Senhor, eu quero mais. Amém? Você quer mais mesmo de Deus? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, mas não é só para você não. Tem para todo mundo. Amém? Irmãos, eu não sei em qual estágio você está na sua vida. Eu não sei por onde você está caminhando neste momento. Existem estágios de Deus para a nossa vida, processos que nós estamos passando, todos nós estamos passando, estamos passando e vamos passar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo ou até nós encontrarmos com Ele antes. Isso é fato, irmãos. Nada na nossa vida pode ficar parado. O Evangelho de Jesus é movimento, amém? O Evangelho de Jesus é movimento, é ação. Então a nossa vida está em constante ação, em constante movimento. E cada movimento que você dá, cada escada que você sobe, é mais um degrau, mas também é mais uma etapa que você está passando. E nós precisamos celebrar isso. Por isso que é importante celebrar com esses irmãos que aqui estiveram, porque foi mais uma etapa. Nós passamos mais uma etapa. Essa é a vida do cristão, essa é a vida de qualquer pessoa deste mundo, sendo cristão ou não, ele vai passar por etapas e processos, mas eu quero te dizer uma coisa, melhor é passar pelas etapas e processos com Jesus, amém? Passar com Ele é muito bom, passar com o Espírito Santo dentro de nós, tendo a certeza de que Ele é a luz para o nosso caminho, isso é muito bom, irmãos. Isso nos traz alegria, isso nos traz paz, isso nos traz esperança, porque a Bíblia diz que Cristo em nós, esperança da glória. Nós não olhamos por aquilo, ou vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, e nós acreditamos num Cristo vivo, que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, mas Ele disse, eu te darei o Espírito Santo, para que você possa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, para que a sua vida seja uma vida cheia de alegria, independente do que você está passando.
Entenda isso. Jesus está aqui, irmãos, e nós celebramos a presença dele neste lugar. E passar por processo é bom, irmãos, às vezes dói. Dói, mas é importante, é necessário, faz você crescer. Porque certamente o que você está passando é uma etapa que Deus quer te colocar numa outra etapa. Sabe como os meninos que gostam de jogar videogame, né? Sabe como é que é? As crianças, né, Alexandre? Tem aqueles jogos que você passa por etapas, e cada etapa vai ficando mais difícil, até você chegar no final. E a nossa vida, ela é feita por etapas. E talvez você chegou aqui nessa noite precisando, sabe de quê? Somente um colinho de Jesus. Somente ser abraçado por Ele. Somente ser aceito por Ele. Somente deitar no colo dEle. Fazer igual João, que deitava e ouvia as batidas do coração de Jesus e falava, esse é o meu amigo. Talvez você entrou nesse estado aqui. E eu quero te dizer que Mateus 11:28 tem uma promessa para nós. Na verdade, um chamado para nós. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele está dizendo, olha, quando você se chega a mim, preste atenção, ele está aqui, amém? Mas você tem que se dar um passo a mais de fé para poder se achegar até Ele. Porque Ele está falando, vinde a mim. Porque eu já vim, já fiz o que tinha que ser feito na cruz do Calvário. Agora você vem a mim. Você está precisando? Vinde a mim. Você está querendo? Vem a mim. Eu vou te dar descanso, eu vou te dar alívio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar. Há uma sombra, há um refresco, há um lugar preparado para cada um de nós, para termos esse refresco no Senhor, a certeza no meu e no seu coração, de que Ele vive e está lutando por você. E talvez você só chegou assim, precisando de um colo de Jesus. Quando você vem para Jesus, Ele te abraça, Ele te traz um refrigério, Ele te protege, Ele cuida de você. Se você estiver ferido, Ele vai cuidar das suas feridas, Ele vai proteger as suas emoções, Ele vai aumentar o fogo que Ele mesmo mandou pelo Espírito Santo na sua vida, para que você cumpra o seu chamado. E vai chegar um tempo que Ele vai falar, vinde após mim, porque eu vou te fazer pescador de homens. Por quê? Porque Ele já cuidou de você, Ele está tratando de você, e agora Ele está buscando você para ser enviado. E vai chegar um outro tempo, que Ele vai falar assim, agora vai você, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Ensinando eles tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém? Você é discípulo para fazer discípulo. Mas de Jesus. Irmão, nós precisamos entender que há uma guerra no mundo espiritual tentando travar a sua vida, travar o seu chamado, travar a sua família. Ou vocês acham que Satanás ele está achando legal que a sua família está indo tudo bem, que o seu trabalho está indo tudo bem, que a sua empresa está prosperando? Não, irmãos, ele quer impedir. Mas eu quero te dizer uma coisa, há um Deus maior, há um Deus melhor. Eu até evito de falar de Satanás, sabe por quê? Porque ele nem poder tem. Eu costumo dizer que se tivesse que ter uma briga, uma luta extraordinária entre Deus e Satanás, era como se fosse quem gosta de luta aí, o melhor lutador do mundo, do UFC aí, ou Mike Tyson, um dos mais conhecidos, batesse de frente com um mosquitinho. Não existe essa luta. Então quem está no esconderijo do Altíssimo, tenha certeza de que Deus é quem luta as suas lutas. A palavra do Senhor diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor. Você não precisa fazer nada, você só precisa estar no lugar do esconderijo do Altíssimo. Está mudando a mensagem toda aqui. Até agora nem entrei na mensagem, viu, irmãos? Porque Deus está chamando pessoas aqui nessa noite. Se você está no estado que precisa de um colo,
nós temos uma igreja que ama, que cuida, e que tem a presença do Espírito Santo, e tem o poder de Deus para te receber aqui e cuidar de você. Você não precisa fazer nada, irmão. Minha irmã, você não precisa fazer nada. Ele já fez tudo na cruz. Nós só precisamos descansar no Senhor. E Ele vai te preparar para algo maior. E glória a Deus por isso que nós temos a oportunidade de podermos participar do projeto de Deus para essa terra. Vamos abrir a Bíblia então, né? Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Se você puder abrir comigo, eu vou ler na versão NVT. Glória a Deus. Glória a Deus pela chuva, né? Glória a Deus também por ter estiado. Amém, irmãos. Glória a Deus. A nossa tenda é resistente. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 16, versículo 15 e 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Já está na tela, né? Eu sei que está. Aqui os meninos são rápidos demais. Jesus lhes disse. Jesus, o quê? Para quem? Para todo mundo, né? Vão, diga vão. Algumas versões estão assim, ide, né? Por quê? Porque não é um simples convite, é um mandamento. É uma forma de Jesus dizer, vocês vieram até mim, lá em Mateus 11, 28, eu já estou cuidando de vocês, continuarei cuidando, o tanto que for preciso, pelo amor que eu tenho por vocês, mas agora chegou uma nova etapa na vida de vocês. Agora vocês precisam ir e buscar aqueles que também precisam, assim como um dia vocês precisaram, amém? Todo ser humano precisa. Irmãos, semana passada eu contei aqui, às vezes a gente tem uma má impressão, né, dos muçulmanos, porque eles, principalmente, obviamente, aqueles xiitas, né, os mais radicais, e nós temos uma visão de que eles são pessoas merecedoras do inferno. Mas eu quero te dizer uma coisa, nenhuma pessoa que pisou nessa terra, que vai pisar nessa terra é merecedora do inferno, amém? Todos têm a oportunidade de poder estar com Jesus eternamente no céu. Foi para isso que Ele veio a esse mundo. Então, quando uma igreja que é viva, dinâmica, que pensa numa comunidade, pensa numa nação, pensa em nações, ela pensa que todo mundo é capaz de ser salvo. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, quando você olha para a vida de Gideão, quando você olha para a vida de tantos homens e mulheres, com Raabe, uma prostituta, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê coisas loucas. Por isso que a palavra diz que as coisas loucas desse mundo foram feitas para confundir aqueles que se acham sábios. Deus não é gente, irmãos. Esse Deus não é gente. Ainda bem, né? Por quê? Porque Ele quer que todo mundo seja salvo. Sabe aquela pessoa que você não gosta, que você não vai muito com a cara? Essa aí que você pensou agora, Deus também quer salvá-la. Deus também a ama. Deus também mandou o seu único filho para que ele também fosse salvo, para que ela também fosse salva. Irmãos, terrível é pensarmos que alguém pode passar a eternidade no inferno. Se isso bater de encontro ao nosso coração nessa noite, nós vamos sair deste lugar apavorados com a palavra do Senhor, querendo, sabe quando, quem já foi no encontro com Deus, que você passa de 2, 3 dias, meu irmão, é palavra, você esquece celular, você esquece tudo lá fora, e você vive o momento com Jesus, você vive o momento ali com Deus, você vive em oração, buscando o Senhor. Quando você sai de lá, você quer converter até o poste, né? Você vai falando para todo mundo, passa o cachorrinho, você fala de Jesus. Por quê? Porque você está cheio.
cheio de Deus, e sabe que se aquela pessoa der as costas para a graça de Deus, que é Jesus Cristo, ela infelizmente não vai passar a eternidade com Ele. Irmãos, nós estamos falando de eternidade, amém? Você pode repetir essa palavra? Eternidade. Não é um tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, 80, 100, 120 anos, mas é uma eternidade com Cristo Jesus nosso Senhor. E Ele, eu não acredito, irmãos, que você tenha nascido nesse tempo, nessa geração, por acaso. A Bíblia sempre relata que Deus é um Deus geracional. Fala, Deus é geracional. Ele, desde lá do princípio, Ele foi escolhendo gerações, até chegar a nós, 2022. E o que Ele deseja de nós? Que essa palavra também entre no nosso coração, a ponto de nós querermos deixar um legado para a próxima geração. Enquanto muitos estão pensando que a igreja está morrendo, muitos estão pensando que o mundo está vencendo, não, Deus está no controle de tudo, amém? Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ele sabe o nosso nascer, o nosso morrer, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos. Ele sabe de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. O que nós não podemos esquecer é que Ele espera de nós, que nós saímos do nosso lugar e vamos ao mundo mostrar a glória de Deus para esse lugar. A palavra do Senhor diz assim que o mundo, ou a criação, ela espera ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Como que você se manifesta? Só se você estiver cheio da presença de Deus. E este lugar que você está aqui, ou se você é de outra denominação, é de outra igreja, é o lugar que você vai para você se encher de Deus, mas não é o lugar que você fica parado. Você vem, recebe a mensagem, recebe a palavra, recebe a capacitação, recebe o treinamento e sai por todo mundo levando a palavra, o evangelho de Jesus. E quando Jesus fala por todo mundo, Ele não quer dizer que você unicamente vai sair rodando por todo mundo. Seria até bom, né? Fazer uma viagem aí no mundo inteiro, todos os países. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que todo lugar do mundo tem um filho dele ali, levando a palavra dele, levando a presença dele. Todos os lugares do mundo, todas as empresas, acredite nisso. Todos os aeroportos, todas as farmácias, todos os lugares têm um filho ou uma filha de Deus ali, atuando, vivendo o evangelho de Jesus Cristo. Pode ter certeza, irmãos, o dia que você precisar de algum filho de Deus, se você estiver em qualquer lugar necessitado, você dá um grito, fala assim, cadê o filho de Deus para se manifestar aqui? Vai aparecer alguém, vai levantar uma voz e vai aparecer alguém. Por isso que Jesus está dizendo, ide por todo mundo. E deixa eu te falar uma coisa que Deus falou no meu coração ainda hoje. Talvez você está querendo evangelizar o mundo lá fora, mas ainda não ganhou os da sua casa. Deus está me dizendo, está falando para você aqui nessa noite, primeiramente vai para a sua casa, evangeliza na sua casa, ame a sua casa, ame a sua esposa, ame os seus filhos, esposa, ame o marido, respeite o marido, é isso que Jesus quer. Quando eu olho para essa mensagem, primeiramente é a nossa casa, irmãos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta o homem ser bem sucedido no trabalho, em tudo que ele fizer, mas ele perder a sua família? Neemias era um homem que tinha a presença do Espírito Santo, era um homem cheio de Deus. E Neemias estava na Babilônia, no exílio da Babilônia, trabalhando como copeiro do rei. Babilônia distava 1000 quilômetros de Jerusalém. Irmãos, hoje 1000 quilômetros, a gente pega um carro, uma moto, um ônibus, um avião, e rapidamente a gente chega, com algumas horas, mas naquele tempo não. E Neemias ouviu que os muros de Jerusalém estavam derrubados, a cidade estava arruinada. Jerusalém representa a nossa casa, representava a casa deles, representa a casa deles e representa a nossa casa. O que Neemias sentiu no coração? Compaixão pelos da sua casa. E naquele momento ele vai lá com todo respeito ao rei, com a autoridade dos céus, conversa com o rei libera ele, um rei que não era crente, não era cristão, não era de Deus, libera ele, ele vai até Jerusalém, volta lá e fala, eu vou reconstruir esses muros aqui, eu preciso reconstruir, proteger. O que o muro diz? É proteger a minha casa, irmãos. Você tem protegido o seu casamento?
você tem amado a sua esposa, você é esposa, você tem respeitado o seu marido, você tem protegido a sua casa. Quem é que ministra o coração dos teus filhos? É você ou é a escola? É você ou os amiguinhos? É você ou é o mundo? Deus está chamando Neemias para queimar no coração e voltar para casa, para Jerusalém, para dizer: eu vou construir um muro. Sabe quantos dias ele reconstruiu o muro? Em 52 dias apenas, irmãos, naquele tempo. Pensa na dificuldade. Levanta Sambalate, levanta Tobias, levanta Amonita, o diabo se levanta contra Neemias. Mas ele persevera, ele coloca guardas, vigias, ele continua. Por quê? Porque nós temos que zelar. E homens, eu quero chamar os homens aqui, você sacerdote do seu lar, se levanta para proteger a sua casa. Não deixe que Satanás tente entrar, derrubar, destruir, arruinar com a sua casa. E se por acaso estiver arruinada, é tempo de reconstrução. É tempo de levantar novamente o muro e proteger. Quando você passa por uma rua qualquer, e você vê um lote vazio, sem muro, você pode reparar, é fácil, passa pessoas, joga um lixo, joga sujeira, passa pessoas, joga tudo que está ali, o que eles podem, entra cachorro, faz, as necessidades, entra qualquer bicho. Por quê? Porque o muro me diz que precisa de proteção. O muro diz: este lugar tem um dono, este lugar tem um sacerdote que zela pela casa, tem uma mulher sábia que cuida dos filhos, que cuida do marido, que zela pelo marido, que respeita o marido. Deus está levantando Neemias, Deus está levantando Josué, que diz: eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, irmãos. Deus não nos chamou para sair desse mundo, pelo contrário, vão a todo mundo. É para você ir mesmo, mas é para você ir contra as práticas desse mundo. Se preciso for, fale do Evangelho, mas primeiro pregue com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua pontualidade, com a sua honestidade, com a sua justiça. Que você comprou, você paga, você vendeu, você entrega. Seja honesto, justo, isso vai revelar quem você é em Deus. Isso revela o Deus que você serve. Construa o muro. O muro nos dá a sensação de proteção, irmãos. Tem um muro na minha casa, protegendo a minha família, protegendo os meus filhos, a minha esposa. Amém? Vamos voltar lá para Marcos então. 16 e 15. As crianças estão avivadas lá, hein? Ô glória! Estão melhor que nós aqui, hein? Vocês estão muito quietinhos. Me ajuda a pregar aí, gente. Glória a Deus. Amém? Vê que as crianças estão cheias. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. As boas novas a todos. Lembra que eu falei, mesmo aquele que você acha que não tem jeito, não merecia a salvação, como se nós merecêssemos, né? A palavra do Senhor diz: ide, ou vão a todo mundo e pregai a toda a criatura, independente de quem seja. Irmão, nós temos experiência na caminhada da fé de pessoas que você fala assim: esse aí não tem jeito não, como o próprio apóstolo Paulo. Mas aonde a gente está, a gente precisa revelar a quem nós estamos servindo, revelar ao Deus que nós servimos, com as nossas atitudes principalmente. Paulo chega a Antioquia, uma cidade lá da Ásia, e ele olha e vê o irmão Pedro que andou sobre as águas, Pedro que falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, o apóstolo Pedro, a quem Jesus disse assim: ó, eu vou te entregar uma chave, vou te dar uma autoridade. Esse mesmo Pedro
quando Paulo chega, estava sentado no meio da roda lá dos gentios e batendo aquele papo de gentil. E Paulo chega, olha para aquela situação e a Bíblia fala, lá em Gálatas capítulo 2, que Paulo repreende Pedro na cara e fala assim: calma aí, meu irmão, você sendo judeu, você sendo um cristão, você se faz como gentil, fala como gentil, senta como gentil, se comporta como gentil. E naquele momento, um dos ministérios que eu acho que ia ser bombástico na Bíblia, que ia ser Paulo e Pedro. Imagina Paulo e Pedro andando junto. Foi tão bombástico que eles se separaram, né? Que Paulo falou assim: eu não tenho condições de caminhar com você, Pedro. Você fala uma coisa, ou pelo menos naquele momento estava falando uma coisa, pregando uma coisa e vivendo outra. O apóstolo Pedro. Imagina nós, irmãos, será que nós precisamos vigiar todos os dias? Será que nós precisamos ler a palavra todos os dias? Será que nós precisamos orar todos os dias? Eu quero te dizer, o combustível para a nossa vida é a oração, o jejum e a palavra. A caminhada do cristão necessita disso. Sem isso, sem essa presença, sem o agir do Espírito Santo em nós, nós seremos mais um na caminhada. Mas Deus está levantando um exército, amém? Deus quer muito mais de nós. Mais à frente nós vamos ler lá em Efésios, que a salvação é pela graça de Deus. Mas eu penso que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, entende de onde saiu, entende da onde que Deus resgatou. A palavra diz que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aquele que entende isso, ele não consegue ficar parado no Senhor. Ele sabe que o Evangelho é movimento, o Evangelho é ação, o Evangelho é busca, o Evangelho é crescimento. Pedro diz assim: olha, vocês precisam crescer, continuar crescendo em graça, em sabedoria, em entendimento até a volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não há, eu já parei para pensar sobre isso, irmãos. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo que eu tenho que estudar muito mais, que eu sei pouco. Por quê? Quanto mais conhecimento, mais você vai abrindo a mente, o Senhor vai te dando mais conhecimento, e isso nunca vai acabar. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. E ele continua dizendo aqui, em Marcos 16... quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Amém, irmãos? Então quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. O batismo nada mais é do que uma confirmação de quem você está servindo. O batismo nada mais é como uma confirmação de que você já é um cristão. O batismo é um ato público de quem Jesus é para a sua vida. Quando você se batiza, aquele que ainda não foi batizado, que estiver por aqui, irmãos, procure ser batizado. É muito bom. Você está dizendo publicamente que você está morrendo para o mundo e vivendo para Jesus. Amém? Não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor. Eu posso te garantir, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Muitas pessoas acham que servir a Deus, Bruno, é careta. O apóstolo Luiz tem um testemunho que uma pessoa importante chegou para ele, com muita condição financeira, e disse assim: mas como é que é aí na igreja? Porque deve ser chato, né? Não poder fumar, não poder beber, não poder sair, não poder ir para uma festa. Por que não pode, apóstolo? E ele falou assim: pode. Aí o cara falou: pode? Eu posso beber? Ele falou: pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso sair para as minhas festas? Pode. Então por que vocês não fazem? Porque a gente não quer, nós somos livres. A Bíblia diz que Jesus, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós não precisamos de nada disso para sermos cheios da presença e da alegria do Espírito Santo em nós. Não necessitamos dessas coisas, pois sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós cuidamos com maior zelo. Precisamos dar uma melhoradinha, né? Mas cuidamos, né? Mas irmãos,
é muito bom servir a Deus. Eu falo que um peixe fora da água, ele vai fazer o quê? Vai morrer. Repare um passarinho dentro de uma gaiola. Você não vai ver um passarinho feliz dentro de uma gaiola, irmãos. Passando o tempo, ele vai ficando triste porque ele nasceu para voar. Ele nasceu para bater as asas. E você nasceu para ser um filho de Deus. Você nasceu para andar segundo os caminhos do Senhor. Você nasceu para ser feliz, acredite nisso. E ser feliz passa por ser filho de Deus, ser aceito como filho de Deus. A palavra de Jesus diz em João capítulo 1, versículo 12, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, foram aceitos como filhos de Deus, são co-herdeiros com Cristo na promessa. Nós temos as promessas de Jesus para nós. Tudo que Jesus tem, tudo que Jesus recebeu na cruz, todas as promessas, eu e você também temos como direito. Então, eu e você, nós, se estivermos fora do propósito de Deus, irmão, pode vir um carro novo, você vai se alegrar por um tempo. Pode vir uma casa nova, você vai se alegrar por um tempo. Pode vir um namoro, para quem é solteiro, algo que é novo, mas vai se alegrar por um tempo. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria tem um endereço, e essa alegria está no Senhor. Isso que Paulo diz aos Filipenses, há um endereço na alegria. Paulo estava preso, e estava dizendo assim, escrevendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Quando a Bíblia fala duas vezes, é porque o Senhor está dando uma ordem, está confirmando uma palavra. Ele está dizendo assim, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Você pode buscar alegria em outras coisas, em outras pessoas, mas só há um endereço de te dar uma alegria plena, o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque se eu busco a Deus e vivo os caminhos, os propósitos dele para a minha vida, eu acho tudo. Eu acho a vida, eu acho a alegria, eu acho a esperança, eu acho a prosperidade, eu acho uma família realizada e feliz. Amém, igreja? Vou chamar as crianças, hein? Por isso que Gálatas 2:20 vai dizer, Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora é pela fé, no Filho de Deus, que me escolheu e me amou primeiro. Então Paulo entendeu que Jesus o amou, Jesus o escolheu, e para isso ele também precisava morrer com Cristo. Sabe por quê? Porque só morrendo que um dia nós vamos ressuscitar com ele, amém? Só morrendo que nós vamos ressuscitar mais uma vez no Senhor, para vivermos uma glória eterna com ele. Por isso que Nicodemos pirou quando esteve com Jesus. Nicodemos era um fariseu, um homem da lei, um homem chamado erudito, que era um homem de conhecimento da Bíblia, de conhecimento das leis de Moisés, de conhecimento da chamada Torá, do Pentateuco, enfim. Ele tinha muito conhecimento, ele sabia de tudo. E quando ele teve encontro com o mestre de todos, quando ele teve encontro com Jesus, foi diferente. Porque Jesus olhou e falou assim, não, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí o homem pirou, porque ele falou assim, como pode alguém voltar ao ventre da mãe para poder nascer de novo? Por isso que a Bíblia diz, quem é nascido da carne, é da carne, mas quem é nascido do Espírito, é do Espírito. Quem é nascido de Deus, é do Espírito. Jesus estava dizendo, Nicodemos, você precisa morrer para a sua vida, você precisa morrer para os seus diplomas, você precisa morrer para a sua sabedoria própria, a sua sabedoria humana, e viver a sabedoria de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que estudar, muito pelo contrário, viu jovens, viu adultos também, nós temos que estudar. O que eu estou dizendo é que a sabedoria humana nada vale se você não tiver a sabedoria do céu. A Bíblia fala em Tiago que se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria, mas a sabedoria do céu, para tomar suas decisões, para viver as suas relações, para ter os seus negócios fluindo no Senhor. A sua vida vai mudar, irmãos, quando você colocar Jesus em primeiro lugar.
Eu gosto de um livro que se chama assim, Em Seu Lugar, o que Jesus faria. É um livro de uma capa azul, porque todas as ações, nós temos que pensar que Jesus está com a gente. E o que Ele faria? Será que nós estamos usando Ele para abençoar as nossas ações? O nosso eu, a nossa vontade? Ou nós estamos dando liberdade para Ele nos usar na vontade dEle? E o Evangelho também tem um outro lado, né, irmãos? Porque quem não crê será o quê? Coloca de novo aí, Mateus, por favor. Marcos 16, 16. Quem não crê será o quê? Então o Evangelho tem duas faces, amém? Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Só há esses dois caminhos. Então, quando o Evangelho se revela a nós, quando se revela num conhecimento para nós, nós temos uma escolha. Nós podemos fazer a escolha de crer. Lembra que Jesus disse assim, bem-aventurados que não viram e creram. Porque Tomé precisou ver para crer. Mas nós não estamos vendo, mas Ele está aqui, amém? Nós não estamos vendo, mas Ele está se movimentando dentro de você. Algumas pessoas estão sentindo a presença do Espírito Santo dentro de você agora, dentro delas agora, aqui neste lugar, se movimentando como uma presença viva, real. Então, quem se recusar a crer será condenado. Se recusar a crer em quê? Na graça de Deus, em Jesus Cristo. Eu falo sempre aqui e afirmo, as pessoas não são levadas ao inferno por causa do pecado. Não é o pecado que leva as pessoas ao inferno, é dar as costas para a graça de Deus, que é Jesus. Porque Jesus, Ele apaga todos os nossos pecados e nos dá uma vida nova. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que se passou, passou. Jesus fez tudo novo. Mas pastor, como é que eu aceito Jesus e ainda continuo tendo as minhas vontades? Muitas vezes caio nos meus erros. Ele está falando do Espírito. O Espírito se fez novo. Agora o teu Espírito se conectou com o Espírito Santo de Deus e tudo se fez novo. Agora a sua alma você começa a tratar, a cuidar, a trabalhar. Agora você tem o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo, da justiça, para parar de pecar, ou pelo menos não pecar em paz. Quando você tiver dificuldade, você vai lembrar, o Espírito Santo está aqui, está comigo, e eu vou vencer. Quinta-feira nós lemos em 2 Timóteo que Jesus, Ele destruiu o poder da morte e nos deu vida. Capítulo 2, se eu não me engano. Por quê? Porque Jesus destrói a morte para te dar vida. E Ele quer te dar vida e vida em abundância. O interessante, pode deixar na tela, Mateus. É bom que a gente fica um pouco mais assustado aqui com a mensagem. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será... Por que é quem não crê e não for batizado será condenado? Você já parou para pensar sobre isso? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque o que mais importa para Jesus não é o que você faz para Ele, mas é aquilo que está no seu coração, a intenção do seu coração. Então o batismo nada mais é do que você concretizar aquilo que está no seu coração. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai ver que lá na cruz, Jesus tinha 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. O da esquerda falava, se tu és o Filho de Deus mesmo, se você tem esse poder todo. Ele estava afrontando Jesus e não estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. E ele estava falando, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, tira nós daqui. Você não é um Salvador? Enquanto o outro está dizendo, você é ignorante, cara. Ele é o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E aí, né, esperto como era, ele falou assim, lembra de mim, Jesus, daqui a pouco, né? Vamos estar junto aí. E Jesus falou assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por que aquele ladrão era batizado? Aquele ladrão praticou boas obras? Aquele ladrão, ele aceitou a graça de Deus no último minuto da sua vida e foi salvo.
Sabe o que eu temo, irmãos? No meu coração de verdade. É fazer a obra para Deus sem a presença de Deus. Isso me assusta. Sabe por quê? Porque talvez a gente pode chegar no céu e ver pessoas que a gente nem imaginava, que foram salvas como ladrão na última hora. Podemos ser surpreendidos. E pessoas que passaram gastando a sua vida, usando o nome de Deus para fazer a sua própria obra. Mateus 7, capítulo 22 e 23. Diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Que essa palavra possa estremecer o nosso coração, irmãos. Para que nós possamos sair daqui, não perturbados de espírito, mas cheios da vontade de fazer a diferença lá fora. Cheios de vontade de não pecar mais contra o Senhor. Cheios de vontade de mostrar um evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Pessoas que realmente levam a verdade de Jesus para outras pessoas, a graça de Deus. Então o evangelho ele salva, mas o evangelho ele também condena. Condena aqueles que não querem a graça de Deus. E para a gente terminar, nós vamos pular lá para Efésios capítulo 2. Aleluia. Alguns devem ter pensado, não acabou ainda não. Mais pancada. Mas irmãos, é com amor essa palavra, porque a igreja precisa se despertar, irmãos. Nós somos a igreja, amém? Efésios capítulo 2. A partir do verso 1. Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Diga assim: Jesus me encontrou. Amém? Nós estávamos perdidos no pecado, no lugar de morte, e Jesus nos amou tanto, que nos encontrou e nos trouxe de volta. O verso 6, que de todos eles, acho que é o que eu mais amo, vamos dizer assim. Nessa hora, Paulo estava preso, irmãos, escrevendo essa carta. Ele estava preso, mas ele não estava olhando para as circunstâncias. Ele estava ali acorrentado, mas ele não estava olhando porque ele estava preso fisicamente. Porque quem está em Cristo é livre, mesmo que esteja preso, é livre. Paulo não estava ali olhando para a circunstância, olhando para o companheiro de cela, olhando para
o guarda da noite, daquele dia, ele não estava olhando para as grades, ele não estava olhando para as correntes, ele estava olhando para um lugar. Ele fala assim: nós, os que estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ele já estava se vendo sentado ao lado de Jesus, vivendo uma vida eterna com Cristo. Que nessa noite nós possamos focar no alvo que é Cristo, amém? Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que se passaram e olhando para o alvo, olhando para frente. Ei, para de olhar para o teu passado. Deus está falando com algumas pessoas: para de olhar para o teu passado. O teu passado só te leva a lugares físicos. Quando você olha para frente, você vai olhar para um trono de glória, esperando a tua chegada. As tuas cicatrizes é só para dizer que você venceu, e não para você olhar para trás como a mulher de Ló. Deus está falando: saia desse lugar que eu quero te salvar. Ló, traga sua família que eu quero te salvar. Saia desse lugar de morte. E a mulher de Ló olhou para trás, como quem diz: eu estou com saudade deste lugar. Este lugar é bom para mim. E ela se transforma numa pedra de sal, num monumento de sal. Porque tudo que você olha com saudade pode te paralisar. Mas Deus quer que você avance para o alvo. Deus tem algo muito melhor para nós, amém? Deus tem algo guardado para cada um de nós. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos ler juntos apenas o versículo 10, porque você vai saber agora quem você é em Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Amém? Pois somos obra-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: você é uma obra-prima de Deus. Amém? Tem um caminho a prosseguir, um caminho a você prosseguir ali. Existe um caminho que Deus planejou antes mesmo da fundação do mundo, para você andar por esse caminho, fazendo as boas obras que Jesus preparou para você. O Evangelho é essa graça, o Evangelho é movimento, o Evangelho é vida, o Evangelho é ação, o Evangelho é Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do mundo, o Evangelho é a graça de Deus nessa terra, o Evangelho é Jesus. Amém? Vamos orar, vamos adorar e depois orar. Começar a adorar o Senhor, feche os seus olhos, se conecte com o céu, porque só você e Deus sabem em que posição você está, em que lugar você está no Senhor hoje. Se você estiver precisando só do colinho, fique no colinho de Jesus. Ele está aqui para isso. Ele está aqui cuidando de vidas, do seu coração. Se você entendeu nessa noite: Senhor, eu quero virar um pescador de homens, eu quero mudar atitudes que não te agradam, eu quero mudar a minha postura, eu quero que o Senhor me envie, eu também quero ser enviado pelo Senhor. Ide por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, levando as boas novas de Jesus.
Fale com Ele agora. Essa é uma grande oportunidade que Ele tem para te entregar algo no seu coração. Deixa o Espírito falar fortemente ao seu coração, amém? Aleluia. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu vivo em mim.
Aleluia. Deixa o rio fluir. Sim, Jesus. Deixa o rio fluir dentro de você. Deixa passar as águas da vida. As águas que limpam, que purificam, que santificam. Oh, aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Feche seus olhos por um instante. Comece a orar ao Deus dos céus. Comece a pedir: Senhor, misericórdia, muda minha vida, transforma minha vida. Irmãos, o Evangelho nada mais é do que transformação. Não existe Evangelho sem transformação. Nós não podemos ser os mesmos de dias atrás. Nós não podemos ser amanhã o que nós fomos hoje. Nos ajuda, Jesus. Senhor, nos ajuda. Abra entendimentos nessa noite. Feche os seus olhos e peça a Ele a revelação do Espírito sobre a sua vida. Ele está dando força ao cansado. Ele está renovando o abatido. Ele está dando refrigério para aquele que está enlutado, cansado nessa noite. Nós éramos perdidos, mas fomos achados. Nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Antes de terminar, eu queria perguntar se há alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que talvez nessa hora, nesse momento, precisa somente dizer: eu quero. Se você deseja Jesus como seu Salvador e não confessou ainda, levante a sua mão que eu quero orar por você nessa noite. Amém? Deus está te dando essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Ou talvez você que entendeu essa palavra e está dizendo: Senhor, eu quero voltar, eu quero me reavivar, eu quero voltar para aquela presença que eu sentia antes. Há um desejo no meu coração de mais do Senhor. Se você está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta sua mão que eu quero orar por você. Agora eu quero perguntar a você se de repente, amém, Jesus. Isso, pode levantar sua mão. Quem sabe você passou um tempo desesperançado, cansado de igreja, cansado de obra do Senhor, não acreditando mais, porque foi enganado, cansou da obra. Mas Deus está te restaurando nessa noite. Deus está dizendo para você nessa noite: não olhe para aquilo que fizeram com você, olhe para o trono da graça. Paulo estava preso, mas dizendo: nós que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Ele estava se vendo na glória, cumprindo um propósito. Esse era um homem bíblico que podia dizer assim: Jesus, não é possível, o Senhor não está comigo, porque eu vou levar a palavra, eu sou preso. Eu vou levar a palavra, eu sou açoitado. Eu vou levar a palavra, o navio afunda. Deixa eu te dizer uma coisa: quem te aprova não são os homens, mas é o Senhor. O homem quis levantar 7 irmãos de Davi, mas Jesus, Deus estava ali dizendo para o profeta: não é esse, não é esse.
é o que está escondido, porque Ele está escondido em mim, e o coração dele é meu. Ele tem o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, troca o seu coração nessa noite, querido. Entregue o seu coração de pedra e coloque o coração de Jesus, o coração de carne, e Ele vai te achar onde você estiver. Se eu estou no alto, lá estás. Se eu estou debaixo da terra, lá estás. Se eu estou em profundo mar, lá estás. É lá que Ele vai te achar. Não é o homem, mas é Deus que te aprova. E para a gente encerrar, eu queria orar por você. Você que levantou a mão pode vir aqui à frente para a gente orar. E você também que por acaso esteja com alguma enfermidade, sentindo alguma dor, nós vamos orar aqui, porque há um poder de cura nessa noite, neste lugar. Aonde Jesus está, a cura, a transformação e a salvação. Saia do seu lugar com a sua fé e vem aqui, porque Jesus tem cura para você nessa hora, amém? Aleluia. Isso. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, o que é uma dor na coluna, o que é uma diabetes, o que é uma dor de cabeça, o que é uma enxaqueca, nem a morte pode segurar Ele, quanto mais uma enfermidade. Se por esses dias você sentiu alguma dor, ou se por acaso você recebeu um diagnóstico, nós vamos orar aqui agora. Talvez sua dor é na alma, está sentindo tristeza, vontade de desistir. Sai do seu lugar também. E você que vai ficar aí, estenda suas mãos para cá. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém, amém. Pode vir. Sim, Jesus. Toca com a sua cura. Toca com o poder de cura. Comece a orar, irmãos. Peça ao Espírito de Deus que possa fazer a obra na vida desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, o Teu Espírito é vida, o Teu Espírito é cura, o Teu Espírito é paz, o Teu Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar para trazer paz que excede todo entendimento, mas também para trazer cura física. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita agora, Pai, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda enfermidade. Nós damos uma ordem, sai agora, bata em retirada em nome de Jesus, e que a presença do Espírito possa estar trazendo cura, saúde física, trazendo alegria de volta, trazendo o favor do Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama o Teu fogo, traga pureza aos Teus filhos, faça com que todos os sistemas físicos dos Teus filhos voltem a funcionar normalmente, que as células sejam restauradas, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e Te agradecemos por essa vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma semana de vitórias, e vitória significa você vencer a si mesmo, amém? Vença a si mesmo para viver a vida de Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz. Que Ele possa te dar uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, uma noite abençoada de descanso, uma semana na presença do Senhor. Amém. A minha oração é que a sua casa seja restaurada, que os seus filhos possam voltar, que o seu coração possa estar alinhado com a sua esposa, que o seu coração possa estar alinhado com o seu filho, que o coração do seu filho se alinhe ao seu coração, e que o coração da igreja, o coração das famílias se alinhe ao coração de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.